Bom, boa tarde. Oh, Susana, eu não lhe vou perguntar agora para não iniciarmos aqui um debate. O que é que quer dizer com comprometido? O professor sabe. Sei, eu vou interpretar com um modo mais favorável. E é um modo favorável. Comprometido com a amizade deste ponto. Está bem. Bom, como a Susana estava ali a lembrar, amavelmente, nós começamos já. De facto, estamos agora a fazer 2 anos, portanto, devíamos até estar a apresentar o número 9. Enfim, nestas revistas já tenho visto atrasos de anos, normalmente, portanto, também não é muito grave. Se Deus quiser, lá para novembro temos o número de outono de 2024, portanto, recuperamos. Ora bem, este número. Nós tivemos aqui a ideia hoje de, enfim, para além de fazermos a habitual apresentação da revista, que vai ser desta vez mais rápida, tivemos a ideia de fazer exatamente um debate sobre um tema que é um tema de grande atualidade e de grande relevância e que é também um tema, digamos, que nós próprios temos evitado números temáticos, mas de facto é um tema dominante neste número, onde há um artigo da Lívia Franco sobre uma história do Partido Republicano, que ela fez essencialmente até ao Reagan. Eu continuei agora até à atualidade, com o Trump e Vance. Temos também um artigo do Tiago Cavaco sobre os evangélicos, que também é um grupo muito interessante e importante no eleitorado conservador americano. Temos também um artigo da Teresa Nogueira Pinto sobre o Vance, o pensamento do Vance, o livro do Vance. E depois temos depois os artigos habituais. O Rui Ramos continua com a série que tem vindo a fazer sobre as guerras liberais. Às vezes é a segunda parte do Iraque e Afeganistão, a Guerra Civil. Depois temos um artigo também do José Carlos Silva Pereira sobre o António Sardinha. Temos também, ainda ligado à América, um artigo do Carlos Maria Romano, também nosso editor, sobre os cómics e o ideal americano, portanto os quadradinhos, os heróis dos quadradinhos, digamos, na ética política americana. E temos também aqui um artigo do Miguel Freitas da Costa, Se o Bandarra fosse vivo, que lembra exatamente o fecho de publicações que se deu há 50 anos, publicações que estavam a aparecer, enfim, que eram de um lado menos conveniente e que, portanto, foram convenientemente fechadas, mais ou menos por esta altura do 28 de setembro, portanto, há 50 anos. Eu vou pedir agora ao Miguel Freitas da Costa. Como sabem, nós, os assinantes sabem, nós temos sempre com a edição da revista, entregamos sempre um livro. Desta vez foi Opinião Pública, Esteio e Vício das Sociedades Modernas e outros textos do Fernando Pessoa. Foi Miguel Freitas da Costa que fez a seleção e, portanto, eu vou-lhe pedir para ele falar um pouco deste livro e depois passaremos ao debate. Obrigado. Boa tarde. Aplaudir o Jaco. Muito boa tarde. Logo a seguir, boa tarde a todos e rapidamente vou explicar um bocadinho como é que nasce este livro. Este livro foi inspirado por um livro que eu tomei conhecimento quando era um bocado mais novo, nos anos 60, que foi organizado pelo meu pai e com o pensamento político estético do Fernando Pessoa.
Nesta reedição que fazemos, fomos buscar o guião praticamente que o meu pai tinha feito para a sua antologia, mas em vez de selecionar por temas, eu preferi publicar os textos completos que eram referidos, nem todos, aliás, que eram referidos nessa antologia de meu pai. Na altura, evidentemente, esta antologia, que foi publicada pelas edições Panorama, que era um SNI, tinha, no fundo, dois objetivos. Um patriótico, que era chamar a atenção para o lado nacionalista e patriótico dos autores que eram antologiados, e, por outro, atacar a democracia. Isso hoje em dia, enfim, parece uma coisa já absolutamente ficção científica, mas na altura dava jeito ao Estado Novo tudo o que fosse crítica do sistema parlamentar e da democracia como sistema de governo. Dá-me ideia que, a respeito da democracia, o Jean Bessler, que é um sociólogo belga, diz que nas sociedades em que não há valores partilhados por toda a gente, o único sistema possível é a democracia. E que, portanto, estamos condenados à democracia. O próprio Fernando Pessoa, por exemplo, em relação à República e à monarquia, ele também se declarou, embora tenha tentado, enfim, na altura em que o meu pai fez a antologia, puxava pelo lado antidemocrático de muitos textos dele, mas perto da sua morte, portanto, quando já era um homem adulto, tinha 47 anos, ele próprio se definiu politicamente, e está aqui na introdução desta antologia, textos dele, está aqui a sua própria autodefinição política. Ele diz que preferia que houvesse uma monarquia, mas sabia que a monarquia em Portugal era inviável e, portanto, se tivesse que votar, se houvesse um referendo sobre o regime, ele, com pena, diz ele, votaria pela República. E é um bocadinho o que acontece a todos nós, penso eu. Podíamos pensar em muitas outras possibilidades úteis para o país, mas temos que votar pela democracia. Pode-se dizer que aqui se aplica aquilo que foi muito verberada ideia pela esquerda, sobretudo, que é a ideia de que não há alternativa. Não há alternativa, sempre se considerou como sendo uma espécie de mantra da Margaret Thatcher e de outros liberais que diziam que não havia alternativa à austeridade, que não havia alternativa ao neocapitalismo, etc. Quanto a isto, eu acho que de facto se aplica. Não há alternativa. E, portanto, temos que nos resignar ao que há e trabalhar com o que há. Porque, como dizia o sábio japonês, um samurai não pode lutar contra o que é a sua circunstância. Tem que trabalhar pelos seus ideais dentro da circunstância que tem. E por isso é esta, enfim, penso eu, a mensagem destes textos e não propriamente uma apologia contra a democracia do Fernando Pessoa, que dizia ele próprio que era um democrata, um liberal, de cariz conservador. Muito obrigado, espero que alguém que tenha interesse possa ler estes textos, porque de facto são francamente interessantes. Muito obrigado. Bom, por falar em democracia, vamos então ao tema desta nossa sessão, o tema principal, que vai ser uma conversa exatamente sobre as eleições americanas. E eu só queria chamar a atenção que hoje em dia, curiosamente,
dado a forma que o povo está a votar nos últimos tempos na Europa e nos Estados Unidos, começam a ser exatamente os antigos democratas, começam a pôr grandes dúvidas à democracia e à lucidez do povo, se ele não está a ser manipulado pelos populistas e todas essas coisas. Mas vamos então falar um bocadinho das próximas eleições americanas e pedir ao Miguel Morgado, que aliás vai ter que sair um pouco mais cedo pelos seus deveres escolares, pedir ao Miguel que fizesse o favor de começar. Miguel. Profissional. Miguel, como é que se faz esta coisa? Vê-se a nossa competência tecnológica da mesa. Obrigado já. Obrigado a todos presentes. É sempre um lugar comum comentar eleições que estão para chegar a países importantes, neste caso a América, os Estados Unidos da América. É sempre um lugar comum, respeitável, dizer que a América está muito encruzilhada e por isso estas eleições aparecem num momento de uma importância histórica incomensurável. E eu presumo que debates como estes tenham sido organizados para eleições anteriores, haja sempre alguém que diga uma coisa dessas. Eu ia começar por esse lugar comum, precisamente, e na plena consciência de que houve muitas eleições americanas que nós tivemos, no nosso tempo, que não se revestiram de uma importância histórica excepcional. Por exemplo, as eleições de 88 não tiveram nenhum significado histórico particular, os candidatos que estavam em cima da mesa não representariam nenhuma ruptura com o que vinha antes. As eleições de 92 não tiveram um significado especial, as de 96 não tiveram um significado especial. As de 2000, apesar de terem sido decididas, os resultados eleitorais da Flórida terem sido decididos pelo Supremo Tribunal, se lembram, naquela contagem infindável dos votos, na luta entre Gore e Bush, as eleições foram perfeitamente banais e normais, não tivesse sido depois esse acidente da contagem dos votos e o mundo todo ter percebido que o método de contagem dos votos nos Estados Unidos era anormalmente arcaico para um país que nós estamos habituados a associar à vanguarda da tecnologia, das conquistas económicas. Mas, como agora na América se tornou comum dizer, a América, a sociedade americana mudou muito nos últimos 15 anos. E por isso estas eleições são mesmo diferentes das outras. Provavelmente as próximas também serão muito importantes, na medida em que estas transformações estão a ocorrer e ninguém sabe para ver quando é que elas vão terminar e para onde é que elas estão a inclinar-se, essas transformações. Mas estas são importantes por duas outras razões. Uma interna, que foi assinalada precisamente na Crítica 21, para os leitores mais fiéis da revista, estarão recordados numa entrevista que o Daniel Mahoney, que é um professor americano de Boston, deu à revista, e o destaque que a revista escolheu na altura da entrevista era ele a dizer que os Estados Unidos da América estavam a meio de uma guerra civil espiritual. Portanto, aquele fenómeno que por vezes é descrito de uma maneira mais anónima como a polarização política e que no fundo é uma luta sem tréguas que ocorre neste momento na sociedade civil americana, não só pela interpretação do passado americano, que é muito importante, e de certa maneira a interpretação do passado americano é mais importante para a política americana do que, por exemplo, a interpretação do passado português e para a política portuguesa atualmente. Nós orgulhamos muito de dizer somos um país muito antigo, temos umas fronteiras muito antigas, 800 anos de história, blá blá blá, mas na verdade o peso da história e da interpretação histórica dos Estados Unidos sobre as suas instituições republicanas é infinitamente maior do que aqui em Portugal, na medida em que também a estrutura e a dinâmica das instituições políticas foram muito, em grande medida ditadas pela União Europeia, pela nossa integração na Europa, e não depende tanto da nossa interpretação histórica. Bom, depende também de alguma coisa, mas não de uma maneira tão evidente como os Estados Unidos da América. E agora essa interpretação do passado, do legado da Revolução Americana, da independência, da Constituição, da Guerra Civil, da reconstrução, que se seguiu o chamado período de historiografia americana, chama-se isso a reconstrução, o período de reconstrução, das décadas, primeiras 2 décadas a seguir à conclusão da Guerra Civil, da Guerra da Secessão, ainda no século XIX. Tudo isso neste momento está em alvo de interpretações que são cada vez não só mais diferentes, como opostas e inconciliáveis. E se é verdade que a partir dos anos 60 esse movimento começou a germinar nos Estados Unidos, essas diferentes interpretações radicalmente diferentes da história americana,
agora adquiriu a proporção de uma opinião de massas, à esquerda e à direita. Portanto, por um lado, há mesmo neste momento aquele grande chavão americano, a batalha pela alma da América, neste momento está mesmo a ocorrer, todos os dias, na sociedade civil, com todas as manifestações, com todas as traduções políticas que isso tem, e também, se calhar, isso explica a natureza dos candidatos que estão agora a concorrer, neste caso, já depois das primárias, o Trump contra a Kamala Harris. E depois há um segundo aspecto que torna estas eleições historicamente muito importantes, que é já não talvez interno, e podemos depois discutir um bocadinho mais à frente a natureza dessas transformações internas, mas para também não estar aqui a ocupar o tempo todo, eu queria também passar por este elemento que é geopolítica, a falta de uma palavra melhor, geopolítica. Nesta dupla dimensão, por um lado, o nosso tempo histórico é o tempo do declínio da comunidade euroatlântica. A comunidade euroatlântica, a Europa e a América do Norte dominaram o mundo de uma maneira perfeitamente hegemónica durante pelo menos 150, 200 anos, para não dizer mais, e esse longo período transformador do mundo, em que no fundo o mundo foi quase construída à imagem e semelhança da civilização euroatlântica, da civilização ocidental, esse tempo chegou ao fim. E calhou-nos a nós viver nele. Isso está numa fase de... O legado dessa civilização ocidental está numa fase de decomposição acelerada na Europa, dadas as nossas fragilidades, dadas as nossas contradições. Portanto, o declínio europeu é muito mais notório e rápido. E, portanto, deste lado da comunidade euroatlântica, do lado de cá do Atlântico, nota-se mais depressa, claro, é mais evidente, o tom é mais acelerado. Mas isso também vale para os Estados Unidos, apesar de terem outras forças que a Europa já não tem. E é completamente diferente liderar uma que ainda é a grande potência mundial, naqueles vetores que são mais relevados para a análise geopolítica, ainda é a maior potência económica, ainda é a maior potência tecnológica, ainda é a maior potência militar, ainda é a maior potência, digamos, de produção dos conteúdos da cultura popular, na qual uma grande parte da população do globo se revê, através do cinema, do entretenimento, essas coisas todas. Isso tudo, a América ainda está em primeiro lugar, mas essa posição de supremacia hoje é muito menos acentuada do que era há uns tempos e está a decrescer a cada ano que passa. Portanto, a política americana também reflete uma angústia à esquerda e à direita, com respostas politicamente muito diferentes, claro, mas à esquerda e à direita também refletem a angústia desse declínio. A política europeia denota de uma maneira perfeitamente evidente, embora a política europeia se recuse a torná-la consciente. Nos Estados Unidos a política sempre existiu num estado mais puro e, portanto, a articulação dessa consciência pública dos riscos existenciais que os Estados Unidos correm para um futuro próximo, ela está muito mais à superfície dos discursos, dos comportamentos dos atores políticos do que a Europa. Portanto, também é por isso que a luta política na América tornou-se muito mais dramática do que na Europa. Não porque os problemas americanos sejam mais dramáticos do que os europeus, não são, mas porque a política americana ainda permite uma articulação ao nível da consciência pública, da consciência deste período. A europeia tem muitos complexos de várias ordens, portanto tenta reprimi-los tanto quanto é possível. Mas nos Estados Unidos não, não é? Por isso é que os discursos lá são mais excêntricos, são mais bizarros, são mais criativos, são mais diferentes, nós reconhecemos a diferença. E finalmente, que também tem uma relevância interna e geopolítica simultaneamente, queria só chamar a atenção para isto. Esta civilização euroatlântica e os Estados Unidos da América também foram animados espiritualmente pela religião e pela política. A religião, evidentemente, foi uma religião, não duas nem três, mas uma religião, que foi o cristianismo, que fundou esta civilização euroatlântica e que está, para citar um grande, há pouco Miguel citou um sábio japonês, eu cito agora um grande filósofo político francês, Marcel Bachet, está em vias de saída. O cristianismo é a religião da saída da religião. E a profecia do Bachet está-se a materializar, ninguém pode duvidar, portanto há uma descristianização em curso muito rápida na Europa, muito súbita na Europa, a gente nota isso, mas na América isso também é verdade. Na América também é verdade. Também há uma descristianização muito acelerada em curso da sociedade americana. E, portanto, a referência religiosa que foi uma espécie de lastro espiritual
da concretização da política nesta civilização atlântica está a morrer e não tem um substituto, não há um substituto para o cristianismo óbvio. Podemos fazer um apelo para que novos deuses sejam criados, mas por enquanto eles ainda não foram criados. E depois há a parte mais especificamente política, a parte ideológica, digamos assim. Só para terminar, queria só acrescentar mais isto. Na parte ideológica, aquilo que animou esta civilização euro-atlântica, ou esta civilização ocidental, foram sobretudo três matrizes ideológicas. Por ordem cronológica, a do liberalismo, a do conservadorismo e a do socialismo. E por razões diferentes, calhou também nós vivemos um tempo em que as três entrariam em polares. Primeiro o socialismo, cronologicamente também, primeiro o socialismo, depois o liberalismo e finalmente o conservadorismo. Todas elas foram ruindo e são incapazes de se reconstruir para sarar as suas feridas a partir das bases que o século XIX lhes tinha legado. E também não é óbvio, tal como não inventaram novos deuses para substituir a religião que está a morrer, também não é óbvio que liberais, conservadores e socialistas estejam no nosso tempo a ser capazes de reconstruir esses mesmos alicerces onde se possa edificar, enfim, matrizes ideológicas mais ou menos idênticas ou pelo menos renovadas. E neste espaço, neste vazio espiritual que nós vivemos, vão decorrer as eleições na principal potência desta civilização ocidental. E daí eu parecer que o sinal mais manifesto dessa falência e dessa nossa desorientação espiritual está na péssima qualidade que um país grandioso como os Estados Unidos da América, com 330 milhões de habitantes, a péssima qualidade dos dois candidatos que vão a jogo, um deles vai ser presidente dos Estados Unidos. Acho que eles refletem essa falência que nós chegamos. Pronto, e deixar as próximas pessoas. Cá estaremos. O número 9, como diz como já prometeu o Jaime, provavelmente para fazer o rescaldo das eleições americanas. Agora vamos ainda falar das eleições americanas antes delas terem acontecido. Não sei se em novembro ainda teremos a possibilidade de fazer o rescaldo das eleições americanas, porque elas também prometem talvez durar bastante tempo, para além do dia da votação, mas talvez no número 10 já possamos fazer isso. De qualquer maneira, pegando naquilo que o Miguel Morgado agora disse, eu estou quase inteiramente de acordo com ele e na análise que ele fez desta situação de impasse e de declínio, quer dizer, um declínio desta civilização que nós construímos, um declínio que não me parece que se deva ser talvez excessivamente dramatizado, porque era inevitável. Era muito estranho que uma pequena parte da humanidade tivesse mantido esta supremacia durante quase 2 séculos, desde o fim do século XVIII até ao princípio do século XXI. Foi um momento da história, quer dizer, nós somos, talvez, como o Miguel sugeriu, infelizes por estar a viver o seu fim, mas ainda vivemos uma parte desse tempo, quer dizer, e portanto não somos assim tão infelizes, quer dizer, ainda vivemos uma parte desse tempo, mas era muito difícil manter isso, era muito difícil que a China continuasse como continuou durante bastante tempo, sem ter o enorme peso que tinha até ao século XVIII. Quer dizer, a China era uma grande parte da economia mundial até ao fim do século XVIII, depois torna-se uma pequena parte. Quer dizer, isso é normal, quer dizer, isto é o que vivemos, era anormal, quer dizer, o que estamos a voltar é um tempo de normalidade, numa certa normalidade, a que nós não estamos habituados, isto é, em que de repente não podemos dar por garantidas com um valor universal os nossos valores, as nossas opções, a nossa maneira de viver, como durante muito tempo demos. E, portanto, temos de lutar por elas, já não podemos contar com o fim da história. A história não acabou, quer dizer, e também não acabou para nós. Nós vamos continuar a reagir a essas, em competição com outras potências, com outras propostas. Portanto, não vejo aqui, isto é, acho que temos de começar por olhar para isto de uma maneira desdramatizada, quer dizer, isto é, aceitando que tudo tem o seu tempo. E eu acho, e vou transportar este estado de espírito, como estou a ver, bastante ecuménico e muito reconciliado com a vida e até com os seus
lados descendentes. Vou transmitir isto também para as eleições americanas, em que não parece, e aqui talvez até podia-se talvez dizer, infelizmente, quer dizer, porque há grandes problemas, como o Miguel notou, e há uma grande expectativa, talvez maior nos Estados Unidos do que na Europa, de haver uma, mas também na Europa também acontece, de o sistema político dar uma resposta a esses problemas, e o sistema político não tem meios para dar, a não ser, parece a mim, através de uma espécie de histeria da retórica. Isto é, faz-se conta que está muita coisa em causa e que estão, uma coisa ou outra, está em causa o regime, está em causa a civilização, está em causa a cultura. Se vocês votarem pelo outro, acaba isto, acaba aquilo, ou começa isto e começa aquilo, que eu acho que é uma maneira de uma certa, revela uma certa impotência, isto é, uma certa incapacidade. E creio que se vê isso no debate, vê-se isso no debate eleitoral, vê-se isso na aproximação dos candidatos para além dos choques, isto é, Donald Trump a moderar na questão do aborto, que é uma das grandes questões civilizacionais que agita a sua base, e ele a dizer não podemos ser tão extremos como isso, eu não acho isso bem. Kamala Harris a moderar na questão das armas, eu também tenho armas em casa, se alguém entrasse na minha casa levava um tiro. Isto é o Trump a falar, não, era a Harris a falar. Isto é quem é que, desculpem, como é que disse, quer dizer, obviamente no New York Times, o Washington Post ficaram em estado de choque e depois fizeram de coisa que não tinham ouvido a entrevista que ela tinha dado, quer dizer, com esta maneira. Tivemos o debate dos vice-presidentes, que foi extraordinariamente revelador, não apenas dos temperamentos, mas das aproximações. Eles passaram o tempo a dizer que estavam de acordo um com o outro. Eles passaram o tempo a dizer, estamos de acordo, e depois os jornais comentaram, era porque não estava lá o Trump é que é um malandro e que senão estávamos todos de acordo. Eles passaram o tempo a dizer só, depois quando apareceu a história das eleições de 2020, é que de repente se estabeleceu ali uma diferença, o Vance já não disse a mesma coisa que o outro estava, ou não disse a coisa que o outro estava à espera, ou que o outro não estava à espera que ele dissesse, enfim, obviamente que era um jogo, mas reparem, estamos de repente a falar de dois concorrentes que têm para se separar as eleições de 2020, quer dizer, e aquilo que aconteceu no fim das eleições de 2020, que também não foi tão grave como o Washington Post e o New York Times têm dito. É verdade, o presidente Trump não aceitou os resultados até hoje, mas foi-se embora, mas passou o poder a Biden, quer dizer. Tal como os democratas em 2016 também não aceitaram os resultados. Disseram que tinha sido a Rússia que tinha manipulado o sistema eleitoral americano para o Trump ganhar, mas depois também se foram embora e deixaram o Trump da presidência. Eu acho que é curioso quando aquela retórica do Partido Democrata, que Trump é uma ameaça à democracia, e depois diz, então mas explicam lá que medida é que ela é uma ameaça à democracia. E o único elemento que tem para substanciar essa ameaça é o 6 de janeiro de 2021. Isto é, não invocam absolutamente nada que Trump tenha feito durante 4 anos, enquanto foi presidente. Quer dizer, é só ao fim aqueles tipos que apareceram no Capitólio com os copos de bisonte, etc. Isso é que era a ameaça à democracia. Quer dizer, é muito pouco para a histeria que o debate político ensinou. Depois nós temos os mais liberais, no sentido económico, na América, lamentam os dois candidatos, Harris e Trump, os dois proteccionistas económicos. Harris, o Partido Democrata, passou este tempo todo a aproximar-se de Trump, tornar-se proteccionista, portanto manteve as altas tarifas que Trump tinha imposto sobre as importações chinesas, mesmo na questão exatamente na questão da imigração, enfim, se calhar não fez nada, mas disse que ia fazer e que agora é que vai fazer, isto é, até o argumento do França, então porque é que não fez enquanto lá estava. No caso da Ucrânia também estão a começar a arrefecer e a ficar muito pouco entusiasmados, quer dizer, uma coisa que esperava do Trump, e também estão a deslizar. O mesmo tipo de aproximação também podemos ver do outro lado. O aborto, que tinham daquela grande vitória do Supremo Tribunal ter revogado
a decisão do Roe versus Wade, bem, o Partido Republicano agora já acha que é uma coisa que tem de se distanciar, ao fim não querem tirar todas as consequências, e a mesma coisa em relação ao chamado Obamacare, isto é, às soluções do Obama para o serviço, para os serviços de saúde, e em que também Trump e os republicanos também deixaram de ter aquele género de grande reação que tinham em relação a isso. Ora bem, nós temos aqui, portanto, este deslizar do debate para o meio, quer dizer, estão todos aproximados do meio, e depois se acrescentarmos a isto a grande probabilidade de as eleições presidenciais, independentemente do resultado, virem talvez a corresponder a um governo, àquilo que os americanos chamam de um governo dividido, isto é, haver uma maioria no Congresso ou numa das câmaras do Congresso diferente da do Presidente, que garante imediatamente que o Presidente não pode fazer o que quiser, seja ele qual for, isto é, haver uma maioria democrata no Senado ou haver uma maioria republicana na Câmara dos Representantes. Quer dizer, nós estamos aqui com todos os ingredientes para perceber que isto é muito barulho a propósito de nada. Quer dizer, isto não é nada no sentido em que é verdade aquilo que o Miguel Morgado disse. Isto é, há mesmo problemas muito graves, entre os quais como encaixar a reposição do Ocidente em termos do fim da sua supremacia que teve nos últimos 200 anos e, sobretudo, durante o século XX. Esta supremacia é a supremacia americana. Isto é, como se deve reconceber o Ocidente em função dessa redução à sua dimensão histórica e mundial. Isso é um grande problema. É um grande problema a muitos níveis e, claro, também é um problema depois das próprias sociedades ocidentais, com a questão das migrações, com a questão da viabilidade dos seus sistemas de segurança social, uma coisa em que, mais uma vez, os dois candidatos, Trump e Harris, estão a convergir, que é a ligeireza fiscal de um e do outro, quer dizer, todos garantem que vai continuar a haver a dívida americana, vai continuar a disparar, ganhe quem ganhar. Portanto, não estou a dizer que não haja nada para discutir, há muita coisa para discutir, não tenho a certeza que o sistema político americano, como os sistemas políticos europeus, seja capaz de dar aquele tipo de resposta que os candidatos estão a fazer o seu eleitorado antecipar. Isto é, como se votar num ou no outro resolvesse os problemas da América. Isso está garantido que não vai acontecer, quer dizer, de certeza que não vai acontecer. Isto é, os dois candidatos vão desiludir aqueles que vão votar neles, certamente, e isso faz parte do jogo da política americana, mas eles não o podem dizer porque são não mobilizadas as pessoas, e estas eleições estão tão renhidas, basicamente vão ser decididas naqueles 7 estados que oscilam entre um partido e outro, e nesses estados as diferenças entre os dois candidatos estão na margem de erro, e portanto eles interessam-lhes dramatizar ao máximo. Já nestas são as últimas eleições na América, se vocês não votarem desta ou daquela maneira, isto acaba, chega ao fim, para levar o jovem ou os senhores que estão lá em casa e que naquele dia provavelmente não querem ir votar, a pensar, não, temos de ir votar, porque senão isto é o fim da América, vamos lá votar. Eu tenho a ideia que a América ainda vai durar muito tempo. Estas não são as eleições de 1860, essas sim, que deram a mesma origem a uma guerra civil. Estas não são as eleições de 1800? 1860, exatamente. 1800, do Jefferson. Exato, do Jefferson. Não são essas eleições, e as de 1800 não são essas eleições, fazem parte de um ciclo de grandes dificuldades em que os Estados Unidos e o Ocidente estão e que vamos continuar a estar durante muitos anos. Bom, portanto, agora cabe-me a mim falar. E curiosamente, temos aqui, Miguel teve uma visão, não direi catastrófica, mas mais um bocadinho trágica, e o Rui compôs. Eu agora, para estar rigorosamente no centro, não sei muito bem como é que vou fazer. Portanto, não é a minha preocupação, lá está,
rigorosamente ao centro. Vou falar um pouco de alguns pontos que foram aqui levantados. Por exemplo, esta questão da decadência, do declínio, da decadência do Ocidente. Eu tenho ultimamente chamado a atenção por um fenómeno que é muito engraçado, muito curioso. É que há 100 anos, portanto, nos anos 20, numa altura que o Ocidente, digamos, a Europa, nessa altura, e os Estados Unidos já tinham emergido da Grande Guerra como os grandes árbitros já da política mundial e como a maior potência económica, tudo isso. Mas nessa altura, a gente tem uma série de pensadores alemães a falarem na decadência do Ocidente. É o Oswald Spengler que escreve a decadência do Ocidente, é o Carl Schmitt que fala de facto uma espécie de corrupção e decadência do sistema, é o Heidegger que também está obcecado. Porquê? Porque a Alemanha tinha sido derrotada. Portanto, estas visões estas visões são sempre muito relativas em relação à última lealdade das pessoas e dos pensadores. E isso também me leva a pegar aqui num ponto que o Miguel estava a falar. De facto, liberalismo, conservadorismo, socialismo, de facto todos, de certo modo, tiveram os seus sucessos. O liberalismo, apesar de tudo, foi talvez o mais demorado, quer dizer, a Europa viveu no liberalismo praticamente a partir de meados do século XIX. Foi as constituições europeias, as monarquias liberais foram um sistema mais ou menos dominante, um sistema bastante oligárquico, bastante controlado através exatamente do voto censitário, mas esse modelo teve os seus desvios depois, teve de facto o choque do comunismo, da Revolução Soviética em 17, que provocou a reação, que foram os fascismos, que foi o nacionalsocialismo e tudo isso. Portanto, e no pós-guerra houve exatamente um regresso, de certo modo, ao liberalismo numa parte do mundo, e noutra parte houve de facto a área comunista. E hoje eu diria que talvez aquilo que depois vem mexer com tudo isto, como sempre mexeu, é o nacionalismo. O nacionalismo, na medida em que leva, no fundo, é também uma razão de Estado, que no fundo cada Estado e cada governante, e é por isso que muitas vezes estas análises que a gente tem, mais ou menos públicas, destes fenómenos, andam sempre a procurar quem é o bom e quem é o mau. Não, aqui não há muito bons nem maus, aqui há razões de Estado, e normalmente a maior parte dos políticos atua de acordo com é verdade, aí temos que dizer que, enfim, quanto menos democráticos são, mais latitude têm para operar de acordo com essas razões de Estado. Mas isso, enfim, faz parte do problema, não é? Mas não há dúvida que o nacionalismo, de certo modo, perturbou também tudo isso. Quer dizer, o que é que. E nós vemos, no fundo, hoje, fortíssimo esse nacionalismo a aparecer outra vez na Europa, sobretudo no sentido de recusar a intromissão ou o poder de Bruxelas. Aparece com muita força e tem força sobretudo, tem força eleitoral, não é? Está com muita força. Nos Estados Unidos também vemos, e estávamos aqui a referir isso, o proteccionismo que aparece hoje em dia. Quer dizer, se a gente comparar aquela América dos anos 80, do Reagan, entusiasmadíssima com uma espécie de ultraliberalismo económico. É claro que nessa época também temos que ter em atenção dois fenómenos. Havia ainda a União Soviética, que tinha, digamos, um sistema alternativo. Hoje não há, quer dizer, hoje ninguém, quer dizer, mesmo a China não é um Estado socialista, é um capitalismo de direção central. Curiosamente, aquilo que vejo mais próximo, historicamente, é o nacional-socialismo alemão, em que os grupos privados continuaram, só que na parte política tinham que fazer a política do Estado, quer dizer, não tinham alternativa, mas continuaram, digamos, a economia continua, ser uma economia capitalista, nesse sentido. E, portanto, hoje não há propriamente isso. E, por outro lado, também
nessa época havia um poder, de certo modo, muito grande dos sindicatos e, portanto, também dos sindicatos e uma pressão fiscal enorme nessa sociedade. E, portanto, justificava-se, de certo modo, essa reação. Porque, aliás, estes fenómenos de ação-reação são importantes. E estavam, quer o Miguel, quer o Rui, estavam a falar nisso. E faz parte, de facto, da história do Ocidente. É admitirmos a alternativa, mesmo quando é para neutralizar, admitimos, não ficamos doentes com a alternativa. Isso é muito importante. Por outro lado, na política americana, eu julgo que há um fenómeno interessante e para além desta falta de qualidade, de facto, dos políticos, que eu concordo, embora eu tenha uma opinião politicamente bastante incorreta, mas penso que ninguém se chocará com isso, eu tenho mais ou menos tido, enfim, não sei bem a quem é que agradeço, mas tenho tido uma certa tolerância em relação à minha incorreção nestas coisas. Eu acho que Trump, que não é propriamente uma criatura que nós gostássemos de ter como, enfim, nosso amigo próximo, casasse com as nossas filhas, penso que ele também não estaria interessado nisso, nessas outras coisas, mas, quer dizer, eu distingo muito a personalidade política e desculpem insistir nisto, o Trump é um fenómeno muito interessante. E a melhor defesa, eu penso que já disse isto várias vezes, a melhor defesa que eu vi do Trump foi numa revista de judeus conservadores americanos, comparava o Trump ao rei David. O rei David era não se portou nada bem, porque ficou com a mulher de um seu general, que era o Urias, e mandou que o pusessem no sítio mais exposto da guerra, quer dizer, não o promoveu como é costume nas sociedades mais civilizadas, não é? As sociedades mais civilizadas, normalmente, enfim, há vários casos conhecidos, mas conhecidos ou pouco conhecidos, mas não interessa. E, portanto, o Trump é muito curioso, porque ele, vindo de uma área completamente diferente do ponto de vista político, cultural, político, ele nem sequer se interessava muito político. Era clarissimamente um liberal chic de Nova Iorque. E depois teve aquela volta, aquela reviravolta. Eu não sei se é sincera, se não é, mas de facto, ele seguiu depois uma política altamente conservadora que não tinha nada a ver com ele, nem com os seus costumes, nem com a sua vida, nem com nada. E, sobretudo, a coisa mais interessante, e o Tiago Cavaco neste momento chama a atenção para isso, é que os evangélicos, que são, enfim, extraordinariamente puritanos, o aceitaram. Ou seja, é curioso que o maquiavelismo dos chefes, eu acho que passou também para os eleitores. Os eleitores conservadores dizem, o Trump tem esta vida, ou teve, não interessa se teve ou tem, como é que é, mas vai defender os nossos princípios, portanto nós vamos usá-lo. Os políticos são um instrumento. A gente passa a vida e os jornalistas têm sempre aquela coisa, os políticos manipulam o povo, coitadinhos, são desgraçados, não percebem nada, são enganados. Não, os eleitores também usam os políticos. Mas neste fenómeno todo há um aspecto que eu acho que é muito interessante, por causa exatamente destes fenómenos de um certo protecionismo e de um certo estatismo que eu vejo aparecer outra vez, lá está, na política conservadora dos Estados Unidos, e que vem muito também pelo Vance. Vance, ao contrário de Trump, é uma figura intelectualmente bastante forte, de convicções, enfim, é uma pessoa estruturada intelectualmente, com uma história de vida, enfim, de vida difícil e de triunfo na sociedade americana. Parece uma pessoa com convicções, com uma estrutura mental, com capacidade intelectual, e que, de certo modo, introduz no conservadorismo americano um fenómeno que é uma espécie de pós-liberalismo, quer dizer, volta a haver, em alguns pensadores americanos, aquela ideia que não era muito americana, porque o
pensamento americano foi sempre muito individualista, volta a ver, vem aquela ideia que é muito mais de tradição europeia, que é a comunidade é, de certo modo, mais importante, o bem público, que são conceitos, enfim, conceitos um bocadinho da Revolução Francesa, mas que já estavam na monarquia absoluta, mas o bem público é talvez mais importante, em muitos casos, que a decisão individual. Portanto, há essa europeização. Sobre um ponto que o Rui Ramos estava aqui a falar, que é a expectativa, haver, digamos, uma espécie de tensão mobilizadora para as eleições, em que se dramatiza e em que se diz que se o outro ganhar, que vai acontecer grandes desgraças, não é? Os democratas dizem sobretudo aquela coisa que o Trump acaba com a democracia, o Trump também chama comunista a Harris. Eu acho que a Harris não é comunista, mas que é muito pouca coisa, quer dizer, não é comunista, mas é muito pouca coisa. Não se vê muito bem o que é que ela é, quer dizer, e ela disfarça bastante, ri-se e diz umas coisas e disfarça bastante. Mas, e o outro também não me parece assim provavelmente grande coisa. Mas, e é curioso que há um efeito, e esta ideia de que quem ganhar, ou melhor, os partidários de quem ganhar ficarão desiludidos, são capazes. O Norman Podhoretz criou uma coisa há muitos anos, que era um judeu conservador americano, que vinha da extrema esquerda, depois passaram a apoiar o Reagan, e eram ultraconservadores. O Podhoretz tinha uma coisa que depois se chamava o efeito Podhoretz, que ele dizia que o Reagan era a primeira exceção, porque era normalmente, se você quer uma certa política, vote no candidato que é contrário a essa política. Ele dizia que a política americana funcionava assim, até porque em democracia o vencedor queria depois atrair os descontentes, não é? A outra parte. E portanto fazia sempre. Bem, eu penso que isto é um dos benefícios, chamamos-lhe assim, um bocadinho aqui o Miguel deu aqui uma carga hoje, portanto, antidemocrática, deu uma carga, não, referiu historicamente uma certa carga antidemocrática destes textos, que são que têm aqui, mas eu hoje, enfim, já fazendo aqui vou fazer aqui duas declarações de voto para acabar. As declarações de voto, a primeira é que, olhando para as elites em geral no mundo e em Portugal também, acho que a massa dos cidadãos é capaz de ser melhor que elas, também não é difícil. E o segundo voto é que eu, apesar de tudo, enfim, não tendo grandes entusiasmos, mas apesar de tudo espero que o Trump vence, que ganhem as eleições, ou melhor, que Kamala Harris e o Waltz percam as eleições no máximo de todo. Não tens que sair mais cedo. Não, eu tenho que não posso ficar. Já me quero. Não, agora queria passar a palavra. Espera. Miguel, tu se quiseres também dizer alguma coisa, não estás. Vou só lembrar aqui uma coisa, e é que as ameaças à democracia do Trump, que os democratas alegam, que eu acho que encobrem mal que eles consideram o grande ataque à democracia, que é a decisão do Supremo Tribunal sobre o aborto. E isso é que está por trás, mais do que a questão do Capitólio, até porque é fácil invocar as manifestações e as destruições e depredações daquele movimento Black Lives Matter, na altura em que houve as grandes manifestações por causa da morte do Floyd, e em que também atacaram Capitólio nos Estados, etc. E aí não fez, ninguém considerou isso uma ameaça à democracia. E eu penso que o que está por trás da grande peça que é a batalha de que falava o Miguel Morgado, que vai ser uma batalha complicada, é essa batalha da questão do aborto e da questão da eutanásia, etc. O que isso está muito por trás
da outra retórica, do ataque à democracia, das armas e do raio. Embora eles também não queiram insistir muito nisso, porque sabem que isso também afasta. A Kamala Harris não vai defender as leis do Estado do alto ser governador, que permite o aborto até ao 9º mês. Ela não vai defender isso. Até vão dizer que é mentira. Como disseram os fact-checkers ou Trump, enganados, que era verdade. Mas pronto, posso pedir a palavra ao Miguel. Eu há pouco disse que os candidatos eram maus e gostava de reiterar isso. Apesar de tudo, os americanos vão eleger uma pessoa com imenso poder, com um poder que se pode projetar no resto do mundo de diferentes maneiras, financeiramente, militarmente. E ao contrário do que foi a primeira aspiração liberal, moderna, do século XVIII, do século XIX, que era para os sistemas políticos conseguirem fazer desvanecer a importância das personalidades políticas no governo dos povos, para que pudessem os povos ser governados por leis e por instituições e não por pessoas, porque a marca da personalidade é uma marca vista como arcaica e, portanto, opressiva, e que o governo das liberdades era precisamente o governo da substituição da personalidade marcante, a pensar pelo seu da cabeça, a dar um cunho a um povo inteiro, ao invés de serem instituições que mais ou menos de uma forma mecânica e fossem governando a sociedade e a sociedade pudesse espontaneamente ser arrastada para onde ela bem entendesse. Mas isso foi uma ilusão liberal que os últimos anos, os últimos 60, 70 anos, têm destruído, para grande choque, precisamente das consciências modernas. O peso da discricionalidade daquela pessoa, que é aquela pessoa, com aquela personalidade, onde, por mais que nós gostemos de pensar que uma coisa é a persona pública, outra coisa são as idiosincrasias individuais, e nós vamos nos apercebendo que essa fronteira realmente não existe, nem sequer no processo de decisão. A Casa Branca, durante o mandato de Trump em 2016, 2020, foi caótica, nós hoje sabemos isso, de maneira totalmente disfuncional, e graças, ou por causa da personalidade do Trump, que tem paranoia de ser secundarizado nesse processo de decisão, que não confia em ninguém, que tem uma compulsão para despedir à mínima desconfiança. Portanto, isso criou uma grande instabilidade. E depois, na administração Biden, essa disfuncionalidade também podia ter ocorrido pelas razões que nós também sabemos, o estado de velhice avançado de Biden, que removeu a liderança da Casa Branca, e só não aconteceu porque essa liderança foi substituída na sombra por outros líderes lá dentro que informalmente ocuparam o lugar do presidente. Mas isto não é normal, nem uma coisa nem outra. Primeiro porque é suposto a Casa Branca, com o poder que a partir da Casa Branca é exercido, funcionar de uma maneira pelo menos previsível, como Trump disse, nunca funcionou, e isso causou prejuízo até ao próprio Trump. Em grande medida, eu acho que ele tinha as eleições ganhas até vir Covid, até, portanto, final de fevereiro. Ele liderava confortavelmente as sondagens para vários adversários democratas, e é a chegada de um acontecimento absolutamente imprevisível, o Covid, a necessidade de se fechar a economia, não se fechar a economia, em 2020, mas na véspera das eleições, em que, por pura disfuncionalidade da Casa Branca, por ele desconfiar de todos os conselhos que lhe quiseram dar, de eles dar poder de direção ao combate à economia a uns, depois imediatamente tirar e dar a outros, não haver nenhuma consciência estratégica, é que o país, uma parte do país, pelo menos, uma parte dos americanos perceberam: espera lá, este tipo até tinha aqui alguns triunfos para dar. Tinha derrotado, como o Rui disse, intelectualmente tinha derrotado os democratas em questões fundamentais. Derrotou-os na questão da China. E reparem, Trump derrotou os republicanos também intelectualmente na questão da obsessão republicana desde 2003, com o Médio Oriente e com invasões desastrosas que os republicanos patrocinaram e arrastaram o país inteiro para a invasão do Iraque, para o desastre que aquilo tudo foi. E foi Trump que rompeu também com esse bloqueio ideológico que ninguém se atrevia a furar. Portanto, ele tinha trunfos para apresentar, a economia estava-se a comportar bem, o poder de compra dos americanos aumentou imenso e, sobretudo, em comparação que eram as comparações que valia a pena fazer com a Europa teve uma recuperação da crise financeira muito dura, os Estados Unidos não, isso começa logo com o Obama, recupera muito rapidamente, portanto, o contraste entre o desempenho económico e tecnológico da Europa com os Estados Unidos começa a ser gritante, e depois, finalmente, até nos anos de Trump, em que
aquilo que parecia a marcha triunfal da China, anos após anos de crescimento económico, os americanos jamais conseguiriam reproduzir, é também aquele mandato que isso termina. E reparem, não acho que tenha sido responsabilidade do Trump. Acho que isso vinha da dinâmica anterior da economia americana, que tinha sido interrompida na crise financeira de 2008, 2009. Não acho que tenha sido responsabilidade, mas pouco importa. Os políticos, vocês sabem que se eles estão lá na intendência naquele momento e alguma coisa ocorre, eles escolhem para si os louros do sucedido. Em Portugal, é a única coisa que os políticos sabem fazer com eficácia. É isso, é reclamar os seus. E o Trump fez isso também. Portanto, Miguel, deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu acho que é interessante, e agora acho que podemos começar a falar. Eu acho que é aqui uma coisa importante. Eu acho que o Trump perdeu as eleições pela maneira que eu diria um bocado pouco séria com que ele tratou no princípio o Covid. Aliás, o Bolsonaro também. Eu acho que os dois, essa primeira forma com que eles abordaram a Covid, quando já estava muita gente a morrer, e eles abordaram aquilo como se fosse uma coisa ligeira, tentando, enfim, e isso impressionou muito mal, curiosamente, o eleitorado deles, que eram os mais velhos, os velhos, tudo isso, as pessoas estavam exatamente a ser atingidas, por isso eu não digo idosos, só para não dizer esse choque, eu não uso essa palavra. Mas desculpa, e agora acho que podemos ir. Sim, mas já dou a palavra que eu ouvi, que não quero estar aqui no episódio. Por isso, eu sinceramente acho que eu estava a tentar contextualizar o facto de nós estamos gradualmente a perder a ilusão de que mais competente, menos competente não interessa, mais íntegro, menos íntegro não interessa, mais capaz de julgar a situação concreta com rigor e de tomar uma decisão adequada, que isso não interessa, porque no fundo somos regidos ou por leis ou por instituições. Por acaso, em países pequenos e insignificantes como Portugal, somos uma espécie de província ou de município muito grande, até talvez possa ser assim, porque a capacidade dos políticos que têm de errar não é muito grande. Isso não é certamente verdade para quando se governa a China, quando se governa os Estados Unidos. São países demasiado grandes. E, portanto, acho que há mesmo um problema com a política americana. Acho que houve muita cobardia no Partido Democrata com a proteção ao Estado de seguridade de Joe Biden, que não os fez preparar a sucessão dele de uma maneira condigna, e depois ficaram com o que havia. Há aqui um processo muito parecido, enfim, mutatis mutandis, em que protege o Biden até ao limite. E depois há aquele famoso debate, não é, onde as coisas se tornam insustentáveis, e depois os democratas e os apoiantes influentes dos democratas tiram o tapete a Biden, e Biden tem um último momento de triunfo. Quer dizer, ok, vocês destruíram, mas quem vai ficar é quem eu decidir. Portanto, nós devemos a Biden uma escolha tão fraca como Kamala por vingança de Biden contra aqueles que o removeram. E há aqui um episódio paralelo, que é o episódio da Thatcher. A Thatcher também é finalmente a poderosa Thatcher dentro do Partido Conservador. Ela é alvo da oposição interna na altura de Michael Heseltine, que era o homem que pensava que era, também se julgava uma grande coisa, pensava que era ele que iria derrotar e substituir a Thatcher. Quando a Thatcher percebe que já não tem possibilidade de resistir à oposição interna, ela diz, ok, eu vou, mas fica quem eu escolher e não quem o Michael Heseltine quiser. E por acaso também ela acabou, apesar de estar portanto, eu dizer que o John Major não é Kamala Harris, mas o John Major também era na altura visto, ele chegou a ser primeiro-ministro, fez um mandato como primeiro-ministro, como um medíocre. Ganhou umas eleições e bem, ganhou por uma grande margem, teve maioria absoluta, mas era visto como um medíocre dentro do Partido Conservador, que na altura, ao contrário do que acontece hoje, era ainda um partido, como nós diríamos cá, de barões, de grandes figuras nacionais e regionais, coisa que o Partido Conservador não tem. Mas eu ia dizer que se houve uma grande cobardia e oportunismo e cinismo da parte do Partido Democrático que nos deixou agora nas mãos de Kamala Harris, que pode ser Presidente dos Estados Unidos, eu acho que houve também essa cobardia e esse oportunismo e esse cinismo por parte do Partido Republicano. O Jean estava a dizer uma coisa muito curiosa, que por coincidência eu disse isso hoje ao final da manhã, gravei um podcast sobre eleições americanas e dei exatamente o exemplo que o Jean me deu a propósito da questão de quem é que instrumentaliza quem, são os políticos o povo ou os eleitores do povo que instrumentalizam os políticos. E dei exatamente o exemplo dos cristãos evangélicos. Com a chegada do Trump em 2015, 2016. Mas aí eu também vejo um sinal
da deterioração e da decadência do movimento evangélico americano em geral, na sociedade americana em geral, que está em claro retrocesso. E também no Partido Conservador. O Partido Evangélico foi muito poderoso, foi muito criativo e deixou de o ser. Portanto, o Partido Republicano está neste momento num marasmo intelectual e político, eu diria sem precedentes. E nem sequer podemos comparar a 2016. Eu vou só terminar, porque já passo a falar, só dizer isto. Em 2016, Trump veio com aquele estilo em que totalmente impreparado, idiosincrático também, precipitado. Ele apresentou 3 ou 4 ideias, o resto era tudo complexo, e tretas que ele nem sequer dominava. Mas ele apresentou 2 ou 3 ideias que deram vitória. Eu ouvi-o dizer, antes do debate com o Cameron, numa entrevista, ele disse que atribui a vitória dele em 2016 à questão do muro, na fronteira sul, à questão da imigração. Era assim que ele via porque é que tinha ganho. Eu não tenho qualquer dúvida que foi isso, mas foi também a questão da China, onde ele rompe também com aquela opção que é o Médio Oriente, e temos que fazer guerras e destruir tudo, e depois causamos catástrofes atrás de catástrofes. Não é nada o Médio Oriente, é a China, é a concorrência tecnológica que temos que fazer com a China, a concorrência económica, como o Rui disse há pouco, hoje é um lugar comum da política americana à esquerda e à direita, tem modalidades diferentes, mas isso faz parte. Mas ele, estes anos todos depois, se vocês virem aquilo em que ele insiste, e é verdade que também há muita gente que diz que ele também está mais velho, isso também lhe pesa, não é? Porque são campanhas eleitorais muito desgastantes do ponto físico, psicossomático, é também psicológico de grande exigência, e isso eu também concedo, mas ele já nem sequer a ideia da China tem. O programa dele tornou-se monotemático, é a imigração. Basicamente o Trump tem pouco mais a acrescentar à sociedade americana hoje, na campanha que ele está a fazer hoje, do que a imigração. Ele nas entrevistas, nos discursos, ele regressa sistematicamente sempre ao mesmo tema. Não é assim em 2016. Portanto, ele está exaurido, tal como o Partido Republicano está exaurido. E agora, depois daquele debate, estas coisas, os debates que existem têm sido mágicos, não é? Porque Trump ia ganhar por 30 pontos de avanço a Biden, há um debate, veio a Kamala e afinal está tudo empatado. E agora houve um debate do J.D. Vance com Tim Walz, onde, depois de se diagnosticar o J.D. Vance como uma má escolha, como uma escolha tóxica, com uma taxa de rejeição monumental, agora fala-se no J.D. Vance como o mais plausível sucessor dentro do Partido Republicano para uma candidatura às presidenciais daqui por 4 anos, se o Trump perder e não for presidente, ou tudo o resto fica em aberto se o Trump ganhar, e não fazemos ideia do que vai acontecer no Partido Republicano. Mas eu acho que há sinais notórios de exaustão intelectual, espiritual, política, dos dois lados. E eu não vejo como é que isso pode ser bom. É verdade, como o Rui disse, as estratégias neste momento eleitorais dos dois, aquilo está tão renhido, a base de apoio de uns e de outros está tão mobilizada para tentar destruir a parte oposta, que está tudo concentrado nos indiferentes, não é? Naqueles que estão ali sem saber se vão para um lado ou para o outro, e portanto há uma aproximação programática naquilo que eles dizem. Mas a exaustão de ambos os lados eu acho que é notória, e isso já não é um problema de much ado about nothing, não me parece. Acho que é mesmo um problema estrutural de que padece a política americana, e que, como eu, para regressar ao início, vou acabar, que eu acho que agora começa a ser transversal, acho que é patente que se torna transversal à política europeia também. Não há, neste momento, na política europeia, senão sintomas de exaustão dos principais partidos, dos partidos clássicos, do sistema, aqui em Portugal, mas na Alemanha, em Inglaterra, em França, em Itália já nem existem os tradicionais, e depois o que temos são partidos novos que são, sobretudo, protestos, frustrações contra essa exaustão, mas sem conseguir reocupá-la, reconstruir o lugar político que os partidos tradicionais desempenharam. Por isso é que eu descrevi isto como um vazio. Claro, um vazio num período de transição, portanto, um período de transição para alguma coisa que deixará de ser vazio, evidentemente. Mas nós estamos a falar do que está a passar agora, e eu não tenho outro diagnóstico senão o diagnóstico do vazio. Era esse o meu ponto há pouco. Sim. Nós estamos aqui temos estado a comparar Harris e Trump, e até a comparação que tem sido feita tem sido ao nível da qualidade, não tem qualidade.
mas eu acho que era importante também dizer que eles não são iguais. Isto é, eles não são iguais neste sentido, não estou a comparar as personalidades. Trump é um candidato que se impôs ao Partido Republicano em 2015 e 2016. E para ser candidato mesmo este ano esteve de enfrentar oposição no Partido Republicano, isto é, ganhou através das eleições primárias com uma candidata, contra uma candidata que não era fraca, propriamente dita, era uma candidata bem preparada e que provavelmente noutras circunstâncias poderia ter ganho umas primárias. Portanto, Trump impôs, quer dizer, corresponde a uma vontade dos eleitores, dos apoiantes do Partido Democrata, que querem este candidato, votaram este candidato e impuseram este candidato às elites do Partido Republicano, que obviamente nunca gostaram muito dele, e não gostaram muito dele do seu governo, isto é, agora sabemos pelas memórias que eles vão publicando, que não era apenas a personalidade do Trump que era um problema no governo Trump, era também a deslealdade de todos aquela gente que estava a colaborar com ele, que agora vem dizer, orgulhosa, eu estava lá a sabotá-lo, ele dizia uma coisa e eu tentava fazer o contrário, e agora, claro, a imprensa acha que todos os heróis, mas isso também é um dos resultados daquela instabilidade, vinha também daí, quer dizer, alguém tinha sido eleito e depois tinha aqueles sábios, que geralmente eram gente que fazia parte do establishment, que há décadas fazia política, que acha que eles é que sabem, não este tipo que está bem, e as eleições não sabem nada, nós é que sabemos, nós é que vamos fazer a política, e portanto ele foi contra eles, quer dizer, constantemente contra eles. Portanto, este é o percurso de Donald Trump. Harris não tem nada deste percurso. Harris não ganhou nenhumas primárias. Harris em 2020, quando concorreu, desistiu e tinha 0,01% de intenções de voto. Foi escolhida por Biden e pelo establishment do Partido Democrata, pura e simplesmente pela identidade, isto é, porque satisfazia ali uma certa política identitária. E agora, finalmente, foi imposta ao Partido Democrata no último momento, muito provavelmente nesse processo, isto é, de Biden quis que fosse ela para representar de alguma maneira aquilo que ele ainda tinha sido e não escolher alguém que estava completamente fora. Isto é, alguém que na prática nós teríamos tido sem Harris aqui umas eleições com dois candidatos da oposição ao governo americano, quer dizer, que seria um outro candidato que não Harris, assim veio a vice-presidente e portanto, ora bem, temos portanto um candidato que vem de um lado, temos um candidato que vem de baixo, e que representa uma ruptura com as elites do Partido Republicano, e do outro lado temos uma candidata que é uma candidata fantasma, quer dizer, uma candidata vazia, que não se sabe exatamente o que ela pensa, eu imagino que ela pensa alguma coisa, mas nós não sabemos o que é. Não estou a dizer isto no sentido que a senhora é procuradora, etc., não é uma idiota qualquer, mas nunca politicamente, quando em 2020 tentou aparecer quase pela esquerda, pela extrema-esquerda, agora está a aparecer do lado moderado, portanto é obviamente alguém que está a ser usado pelas elites do Partido Democrata, continua a dominar o Partido Democrata, e essa é a diferença de facto entre a relação do Partido Democrata e do Partido Republicano, isto é, o Partido Republicano tornou-se nestes anos um partido popular, isto é, um partido com um movimento, com uma composição diferente da que tinha, que pode não corresponder às minhas preferências, sou um liberal-conservador, isto é mais uma movimentação nacionalista, mas é aquela que os eleitores do Partido Republicano preferiram, e o Partido Democrata continua a ser um partido oligárquico, quer dizer, de elites fechadas, muito europeu, portanto é uma situação muito europeia, quer dizer, parece o Macron a escolher primeiros-ministros em França, quer dizer, tira uma gente do chapéu que ninguém está à espera, portanto, portanto há esse choque, quer dizer, esse choque não é apenas entre dois candidatos que não são muito bons, mas entre dois sistemas um bocadinho, quer dizer, isto é, um partido ou um movimento político que se polarizou, que sofreu dentro, isto é, nos Estados Unidos, aquilo que o Miguel estava a falar de algumas situações europeias, aconteceu dentro de um dos partidos de governo, quer dizer, isto é, um dos partidos do governo, e devido ao sistema eleitoral americano, se calhar teria de ser assim, um dos partidos de governo é tomado por um movimento
de revolta contra o sistema, contra as elites, quer dizer, portanto é dentro de um país, é como se a Frente Nacional em França tivesse escolhido o líder do Partido Gaullista, dos republicanos, quer dizer, tivesse escolhido de repente o líder dos republicanos em França, isto é, em vez de haver um outro partido a concorrer com os republicanos franceses, tinham escolhido, e é um bocadinho o que aconteceu nos Estados Unidos. E do outro lado temos um partido, o Partido Democrático, que está a tentar resistir. E por isso também eu consigo perfeitamente compreender que perante estas duas opções haja escolhas, quer dizer, que, admitindo que Trump possa não ser um candidato de entusiasmo ou qualquer coisa assim, pode ser um candidato que faz sentido para muita gente. Quer dizer, se as pessoas, e é um bocadinho, talvez, alguns analistas apontam para ser esse o fator de escolha, quer dizer, se as pessoas deixarem falar no momento da votação a sua insatisfação, o seu descontentamento com o que está, muito provavelmente a sua opção é Trump, vai ser Trump. Isto é, gente que não está satisfeita com a inflação, com a situação económica, gente que não está satisfeita com o wokeismo de elites, esta tentativa de reconstruir a culturas de cada país de cima para baixo, dizendo às pessoas agora não podem falar desta maneira, têm de falar de outra, se falarem da maneira errada são cancelados. Quer dizer, quem está insatisfeito com isso tem uma opção, quer dizer, uma opção de alguém que representa um protesto contra isso, e provavelmente escolherão Trump. Obviamente, quem estiver todo satisfeito com isso irá para o outro lado. Penso também que haverá para muita gente dentro do movimento conservador e entre os conservadores liberais também razões para escolher Trump, apesar de toda a sua, vamos dizer, quase pouca sensibilidade fiscal, no sentido de responsabilidade fiscal, no proteccionismo económico, ele, apesar de tudo, está mais próximo das posições conservadoras liberais do que está Harris, quer dizer, isso é importante. E depois há também uma outra razão. Trump tem sido incrivelmente demonizado pelos meios de comunicação tradicionais, Washington Post, New York Times, e tem sido demonizado como todos os seus antecessores à frente do Partido Republicano foram. Isto é, Mitt Romney, quando foi candidato em 2012, Bush, quando foi candidato em 2000 e depois candidato à reeleição em 2004, enfim, e voltando até Reagan, lembro perfeitamente, já tenho idade suficiente para me lembrar como é que Ronald Reagan foi tratado em 1980 e 1984. Foi exatamente tratado como Trump está a ser tratado. Era o fim da democracia, era um doido, era um tipo completamente impróprio, era um malandro, era não sei o quê, etc. A demonização dos candidatos da direita nos Estados Unidos, como os candidatos da direita noutros países, é sempre a mesma. E há aqui também um elemento de resistência. Isto é, nós sabemos que Mitt Romney, que era um indivíduo extraordinariamente bem educado, quer dizer, mais bem educado do que o Mitt Romney não havia, foi desfeito completamente, um monstro, um Hitler, um assassino, um canibal, etc., quer dizer, tratado dessa maneira. E nós sabemos que a ideia de que não, o problema é Trump, se nós tiramos Trump e depois a esquerda vai dizer não, estes são ótimos, não vai nada dizer, e viu-se isso no debate dos vice-presidentes com Vance. Vance veio todo cordial, todo bem educado, todo simpático. Qual foi a reação dos meios de comunicação americanos associados ao Partido Democrático? Ainda é pior do que Trump. Porque Trump não finge, é um hipócrita, é um malandro, é uma coisa horrível. Portanto, o próximo vai ser tratado como Trump. E há aqui um elemento para uma opção de voto de gente que provavelmente poderia preferir ter outro candidato à frente do Partido Republicano. Pode também haver essa motivação, que é, se nós não resistirmos a esta demonização, isto é, se parecermos que estamos inibidos quando a esquerda começa a dizer que o nosso candidato é o monstro, que é o Hitler, nunca mais vamos lá. Aliás, um pouco, eu tenho a ideia que Trump, em 2015, 2016, é também eleito porque é uma reação contra isto. Isto é, de repente, é um candidato do partido, é alguém que aparece a candidatar-se a líder ou candidato do Partido
republicano, que não parece ter absolutamente medo nenhum daquilo que dizem dele. Ao contrário dos outros, que começavam logo a pedir desculpa, ao contrário do Romney, gravaram lá umas declarações que ele fez numa sessão privada em que ele disse, eu penso que era o que ele disse, que havia um problema no sistema de pensões, até o homem, coitadinho, era já o Hitler, queria matar as pessoas, ele andou a pedir desculpa depois o tempo todo, e obviamente escolheu-se alguém que não ia pedir desculpa, e o Trump, obviamente, não é alguém que peça nenhuma desculpa, quer dizer, e portanto é também o resultado disso. Isto permite-me compreender a opção do Partido Republicano e mesmo daqueles que não se identificam com Trump, quer pela sua personalidade, quer pelo seu percurso, quer pelas suas ideias, isto é, não corresponder, por exemplo, à tradição conservadora que tinha sido dominante do Partido Republicano desde os anos 80, quer dizer, Trump não está aí, não está situado aí, mas de repente aderiram a Trump, e não é aqui apenas um clubismo, quer dizer, é uma questão de sobrevivência. Quer dizer, isto é, Trump tem que ser defendido porque é a maneira de defender um movimento conservador e liberal nos Estados Unidos. É uma ilusão pensar que vamos deixar de cair este e depois o próximo toda a gente vai respeitar. Não, eles não vão respeitar, quer dizer, os adversários, os conservadores liberais, a esquerda não vai respeitar absolutamente ninguém. E se tiver a sensação que a demonização resulta, vai continuar a demonizar como demonizou no passado. Isto pode ser outra razão para mesmo quem não esteja totalmente identificado com Trump o fazer. Ainda há alguma outra razão, só para concluir, que diz respeito à política externa. A mim preocupa muito quer a Ucrânia, quer Israel, porque acho que é importante a sua defesa para a defesa do Ocidente. Trump, no caso de Israel, é absolutamente firme. No caso da Ucrânia, tem dado sinais muito ambíguos e maus, tal como os democratas estão a dar também. Os democratas também estão a dar, mas há uma coisa a favor de Trump. As invasões da Ucrânia aconteceram na presidência de Obama e aconteceram na presidência de Biden, não aconteceram na presidência de Trump. Isto é, um presidente dos Estados Unidos, como Trump, provavelmente teria dissuadido Putin de invadir a Ucrânia, porque aí é jogar com Trump. Ninguém sabe bem o que é que Trump vai fazer e toda a gente já tinha percebido o que é que Obama ia fazer depois das linhas vermelhas na Síria, em que ele disse ao Assad, o senhor está a acabar de se usar armas químicas, o Assad usou armas químicas e ainda lá está no poder, porque o Obama não fez nada, e depois daquela retirada do Afeganistão do Biden. Portanto, aqui parece-me que, independentemente do que eles dizem, aquilo que eles fizeram talvez seja mais importante neste mundo perigoso em que estamos hoje, e para gente como os dirigentes da Rússia ou da China e do Irão, interessa-lhes muito pouco o que é que os políticos americanos dizem, mas interessa-lhes o que é que eles fazem. E penso que os democratas a esse nível, enfim, deixam-me mais preocupados, Eu queria aproveitar, e já normalmente permite-me aqui só esgotar 2 minutos, porque o Rui levantou o problema da política externa e eu não tive tempo de mencionar isso, é muito importante, sobretudo quando nós estamos aqui a olhar para a América com um olhar que é inevitavelmente europeu e, portanto, os nossos interesses, tal como eu interpreto, evidentemente, está aberta a discussão, com certeza, mas tal como eu interpreto os interesses europeus nesta fase. Uma vez mais, eu acho que Trump tinha, do seu mandato, no Médio Oriente, muitos trunfos para apresentar, que nunca os soube explorar devidamente, também graças à personalidade dele, porque ele não queria dar méritos a coisas que não eram a responsabilidade dele. Ele foi estúpido por causa da sua personalidade, estúpido em termos políticos, eleitorais. Trump, no seu mandato, conseguiu coisas importantíssimas. Os acordos de Abrão foi um passo absolutamente inesperado, um grande triunfo diplomático e que estava em vias de transformar o Médio Oriente quase de uma maneira dramática, de uma maneira muito positiva para os interesses de Israel e da paz na região. Ele nunca soube promover isso politicamente lá dentro, por essas razões, portanto ele tinha trunfos objetivos, feitos diplomáticos importantes. Ele tinha conseguido demonstrar que a política de Obama para o Irão tinha-se revelado errada, o que também é uma espécie de novo consenso na América, que foi um erro,
o que o Obama fez com o Irão, portanto aliviar a pressão sobre o Irão, e no fundo apressou-se a caminhada do Irão para poder possuir armas nucleares. Nós não estamos muito longe do Irão poder possuir as armas nucleares, o que é realmente algum fator que depois vai mudar tudo, uma vez mais. Portanto, ele tinha esses trunfos, e nesta fase eu acho que ele até resume excessivamente a sua posição no Médio Oriente, que é Israel pode fazer o que quiser. Ele, por acaso, até fez muito mais do que isso. Constituiu alianças muito importantes com os Emirados, com a Arábia Saudita, para além do Egito e da Jordânia, para, uma vez mais, reatar. E Marrocos, por exemplo, nós esquecemos com Trump que Marrocos estabeleceu relações diplomáticas com Israel, coisas de grande importância, e, aliás, o ataque do Hamas visou abortar esses resultados diplomáticos. Portanto, no Médio Oriente não há dúvida que ele tinha uma grande vantagem sobre os democratas, e tem uma grande vantagem sobre os democratas e sobre Harris. Mas, é um grande mas, não é de todo o caso na Ucrânia. É verdade que 2014 e 2015, a primeira invasão, as primeiras invasões da Rússia têm lugar com a presidência Obama, mas quando Trump chega à presidência, ele está-se pura e simplesmente nas tintas para a situação na Ucrânia e deixa isto completamente nas mãos dos europeus, e o que os europeus basicamente fizeram foi levar as mãozinhas e deixar que o Putin resolvesse as coisas como ele bem entendesse, e deixar passar uma espécie de máscara, que eram os acordos de Minsk, que um dia seriam, no ano 2050, um dia seriam cumpridos, quando os acordos de Minsk, que toda a gente sabia que eram incumpríveis. E depois, eu tenho que acrescentar isto, quer dizer, nós devemos a Biden o facto do Ocidente ter apoiado Zelensky. Porque, por vontade dos europeus, Zelensky tinha ido num avião, num jato, tinha-lhe dado um lugar num think tank qualquer, a ganhar dinheirinho, e o Putin tinha ocupado aquilo. Os alemães, Biden, nas primeiras horas, está disponível também para fazer isso. Claro, quer dizer, a vontade de Zelensky é que fez a diferença. Não, mas é que a diferença é esta. Quando o Zelensky, bem, neste caso, corporizado na liderança do Zelensky, mas quando o Zelensky diz, não, nós estamos aqui para combater, o Biden percebeu. Os alemães e os franceses não. Não, mas desculpa, o jogo dos alemães não era esse. Não. E foi a pressão total e abrupta de Biden, a administração de Biden, sobre os alemães, que fez virar a política europeia toda no caso da Ucrânia. E, portanto, a administração Biden fez uma coisa que eu não tenho a certeza que o Trump teria feito, é uma coisa hipotética. Há uma coisa que sabemos. Trump tem dito nesta campanha que resolve o problema da Ucrânia em 24 horas. Porque há uns hipérboles do Trump, mas ele diz que é uma solução. Isso é em relação a todos os problemas. Com certeza. Eu sei que é uma hipérbole que é habitual. Mas ele diz que é uma solução instantânea. Toda a gente sabe que o problema na Ucrânia é, primeiro, que a Ucrânia não subsiste sem auxílio ocidental massivo. Está demonstrado. Pronto. Ponto 1. Ponto 2, que o Putin sabe que é a sorte política dele, o regime dele que está em causa agora na Ucrânia. E, portanto, ele não vai ceder sem ganhos de causa, a menos que seja esmagado militarmente no terreno. Portanto, se há um presidente americano que diz eu tenho uma solução rápida que está aqui tirada do bolso e convence Putin, eu peço imensa desculpa, mas a única coisa que me parece é de Trump forçar o seu aliado, a Ucrânia, porque tem a Ucrânia na mão, evidentemente, e dizer assim, eu tenho aqui uma proposta que vai agradar ao Putin e tu ou cedes, tu Zelensky ou cedes, ou eu retiro-te o apoio. Claro que aí há paz em 24 horas, ou em 12 horas. E essa solução que agradaria a Putin de uma maneira tão instantânea só pode ser a satisfação, não de todas, evidentemente, não de todas, mas de uma parte substancial das reivindicações que Putin tem sobre a Ucrânia nesta fase. E eu acho que isso não é bom. Nem não parece, não é provável, não pode. Seria uma espécie de suicídio para a presidência. Mas a única coisa que nós Desculpa, podemos um dia fazer aqui também uma pergunta para a Ucrânia e a Europa e até talvez tenhamos algumas divergências interessantes. Mas agora falando aqui para acabar aqui esta questão das eleições americanas, eu portanto havia 3 ou 4 coisas que eu queria aqui sublinhar que são bastante importantes. O Rui Ramos chamou a atenção para uma coisa que é muito importante, que é de facto o Partido Democrático é um partido muito mais orgânico, quer dizer, tem uma estrutura mais ou menos, não é visível, mas tem uma estrutura de comando. Eu lembro-lhes, por exemplo, quando o Bernie Sanders estava muito à frente do Biden, mas é evidente que o Bernie Sanders perdia as eleições com o Trump, é um homem muito à esquerda, portanto, tiraram-no de um dia para o outro e enfiaram o Biden. Portanto,
E quando foi para o Biden sair, também fizeram exatamente a mesma coisa, sempre com um lado intelectual e simpático, que são aqueles editoriais coletivos do New York Times. De vez em quando, ainda outro dia, também veio enfim, sentindo a Harris frágil, vieram dizer que era preciso que ela ganhasse, senão o mundo acabava. Portanto, isto é um ponto interessante. E o partido, como o Rui muito bem disse, o Partido Republicano, para bem ou para mal, acabou por ser um partido onde, de facto, as bases são básicas. E o Trump é um orador para exatamente de base, é um orador fabuloso. Quer dizer, ele nos comícios chama por nome e usa sempre aqueles superlativos. You are fantastic, you are, it's extraordinary. Ele usa sempre esses superlativos e diz, quer dizer, é um orador notável, de facto, isso é, um orador comicieiro, quer dizer. Ora, depois, a questão internacional, eu acho que há aqui um ponto que é muito interessante. Acabou, a ordem internacional liberal acabou. Quer dizer, outro dia fiz uma comunicação, mas era uma coisa mais académica, portanto chamei de crise, mas é um colapso, já aconteceu. Portanto, é um mundo multipolar. E é um mundo multipolar onde eu acho que, por exemplo, o sublinhar, nós ganhamos a Guerra Fria, ou seja, o Ocidente, as democracias, ganharam a Guerra Fria porque tiveram aliados autoritários, toda aquela gente do Médio Oriente, os próprios chineses foram aliados contra a União Soviética. Esta política das democracias, só as democracias, não vai a lado nenhum. Quer dizer, o mundo não está nisso. Para bem ou para mal, o mundo não está nisso. Portanto, aqui o ponto que me parece agora interessante e importante para estas eleições é que, de facto, também houve aqui um ponto que eu acho que Trump ganhou nos republicanos, porque foi de uma brutalidade e de uma agressividade com os antigos políticos extraordinárias. Quer dizer, ele colocou-os sempre naquela alternativa diabólica que era ou iam para vias de facto ou ficavam humilhados como ficaram. E só no fim é que eles tentaram, os políticos, aliás, políticos de direita, conservadora, muito mais conservadores e muito mais direitistas que o Trump, o Ted Cruz, o Marco Rubio, toda essa gente, e o Trump liquidou-os com esse modo completamente agressivo, não sei se vem lá do real estate ou da Constituição Civil.